Boa noite, pessoal. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Sou muito grato a Deus por tudo e grato a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de mais uma vez pregarmos a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos em Efésios capítulo 4 e o versículo 26, somente o versículo 26, que diz o seguinte: Irei-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que acontece? O autor se expressa o seguinte: irei-vos, mas não pequeis. O que acontece? Então o homem, ele servindo a Deus ou não servindo, ele tem esse sentimento de se irar. Ele pode se irar. Mas o autor fala o seguinte: irei-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que acontece? Você não deve alimentar esta ira no seu coração. Você tem o seu direito de se irar, mas na sua ira você não pode pecar. O homem se ira sim, mas não pode pecar, porque você não deve alimentar esta ira. Porque a ira, na proporção que você dirige essa ira, é que você vai saber se você está se irando por uma boa causa ou por uma ruim causa. O que acontece? Um pai de família, muitas das vezes ele ensina tanta coisa para o seu filho, e o seu filho não quer adotar o ensino do seu pai, ele se ira com o seu filho, mas para uma boa causa, para o bem do seu filho. Mas tem outro tipo de ira que o cara se ira com a coisa que é certo, com uma injustiça. Isso que é pecado. Se irar com uma injustiça está errado, e o cara se ira por causa disso. Isso é totalmente errado. E aqui eu quero trazer alguns exemplos, louvado seja o nome do Senhor, que fala sobre iras. Nós vamos começar aqui por Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia fala que está escrito em João, capítulo 2, e o versículo 13 até o 25, que fala quando Jesus entrou no templo, dentro da igreja, ele foi, e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou vendiam pombos e ovelhas, e pondo os cambistas assentados. Tudo bem? Então, quando ele entrou no templo, na casa de Deus, em Jerusalém, ele entrou dentro da igreja e viu a igreja cheia de bancas, comércio, vendendo. Eles vendiam e faziam negócio dentro da igreja. E quando Jesus entrou no templo, que ele olhou aquele tipo de erros cometidos dentro da casa do Senhor, ele pegou uma corda e saiu batendo nas pessoas, quebrando, derrubando as mesas, chicoteando as pessoas e expulsando as pessoas de dentro do templo. Muitas pessoas julgaram Jesus porque Jesus, o Filho de Deus, estava aqui pregando as coisas boas, anunciando o Evangelho, anunciando a parte de Cristo, e naquele momento ele se irou. Então o autor de Efésios fala: irei-vos, mas não pequei-vos. O que acontece? Então o homem, ele tem esse momento de ira, mas o direcionamento dessa ira é que você vai saber se ele está se irando por coisa certa ou por coisa errada. Mas Jesus aqui estava se irando porque ele estava zelando a casa de Deus. Porque a casa de Deus não é casa de comércio de negócios. A casa de Deus é casa de oração. A casa onde você se reúne para conversar com Deus Todo-Poderoso. Não deve ter comércios ou tipo de venda dentro da igreja. De maneira nenhuma, não pode ter. A casa de Deus é casa de oração. A casa do Pai, onde você vai conversar na casa dele pessoalmente com o Pai. Então a pessoa tem que ter reverência, tem que ter respeito pela casa de Deus. A pessoa tem que saber diferenciar as coisas, o que é de Deus e o que é de César. A pessoa não pode misturar. Igreja é casa de Deus, não é casa de negócios. Então muitas pessoas julgaram Jesus porque ele teve esse tipo de atitude. Ele não pecou. A Bíblia até fala que só essa vez, na caminhada de Jesus, somente essa vez Jesus se irou.
porque ele estava fazendo a casa de Deus, a casa de negócios. Tudo bem? E muitas pessoas reprovaram Jesus por isso. Mas Jesus de maneira nenhuma nunca pecou. Ele apenas se irou pelas coisas erradas. E aqui nós vamos também falar da ira de Deus, que fala o seguinte, é o Romanos 1:16, que diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a iniquidade e injustiça dos homens, que detém a verdade por injustiça. O que acontece? Aqui nós vamos falar de ira de Deus, do dono da vida. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça. Deus se ira com a injustiça do homem, detendo a verdade pela mentira. Aquilo que é verdade, as pessoas achavam que era mentira. Aquilo que era mentira, achavam que é verdade. Isso que Deus se irou. O que é verdade é verdade. O que é mentira é mentira. A pessoa não pode se misturar uma coisa com a outra. Então, do céu se manifestou a ira de Deus sobre todos. E também eu quero trazer mais um exemplo de ira. Nós vamos lá para o Antigo Testamento. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, que ele pegou as tábuas do 10 mandamentos, lá em cima, quando ele estava conversando com Deus, a Bíblia fala que Deus falou para Moisés: Moisés, desce lá, Moisés, porque o povo está cometendo um grande pecado. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu. A ira de Deus se acendeu contra aquele povo. Deus queria destruir o povo, porque Deus se irou. Deus não concorda com o pecado. Deus se irou. Queria destruir o povo. Foi aquele momento que Moisés intercedeu pelo povo. E Moisés disse para Deus: Senhor, se o Senhor matar esse povo, pode riscar meu nome do livro da vida. Eu não quero ir mais para o céu se o Senhor matar. Então Moisés demonstrou um grande amor pelo povo. E Deus não matou o povo pelo amor a Moisés. Pelo amor à promessa que ele fez aos antigos. Abraão, Isaac e Jacó, pela promessa. O que acontece? Deus também se irou. Quando Moisés desceu com as tábuas do 10 mandamentos, que ele olhou o povo em pecado, a Bíblia disse que ele pegou as tábuas do 10 mandamentos, as tábuas da lei, e quebrou. Jogou em cima das tábuas, quebrou, esbagaçou, e muitas pessoas foram mortas. Então Moisés também se irou. Deus se irou, Jesus se irou, Moisés se irou. Todos se iraram, se zangaram, mas não pecaram. Porque o autor está dizendo, em Efésios, que o autor é Paulo. Paulo fala o seguinte: irei-vos, mas não pequei-vos. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que acontece? Se a ira do homem é para zelo da casa de Deus, não é errado, irmão. Se o pai de família se ira com seu filho porque ele está cometendo coisa errada, isso não é errado. Mas se o homem se irar, porque o que ele fala, o homem trocou a justiça por justiça, quer dizer, muitas pessoas se zangam porque está certo. Quer dizer, um rapaz comete a coisa errada e a pessoa vai corrigir, as pessoas se zangam. Não, se ele está cometendo essa coisa errada, ele tem que ter uma punição. Então a pessoa tem que se zangar pelas coisas de Deus. O homem está ali, todo tempo você está evangelizando, está falando do amor de Deus. As pessoas não querem mudar a vida, não querem largar seus hábitos de pecado. Então o homem de Deus, ele sente esse momento de ira. Pois tanto tempo eu oro por ti, tanto tempo eu te evangelizo, falo de Deus, você não quer mudar, então cria um sentimento ruim. E a gente vê na Bíblia Sagrada várias vezes Deus se irando com o povo. Deus se irou ira com a humanidade. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, foi a ira de Deus. O povo só queria pecar, o povo só queria cometer pecado, não queria nada com Deus, então Deus se irou. Deus é justo. Ele se irou com o povo. E o que aconteceu? Desceu fogo e consumiu o povo. Então a ira de Deus é justa. Jesus se irou, mas ele é justo. Moisés se irou, ele é justo. Todos se iraram, mas são homens justos. Louvado seja o nome. Se iraram porque conservando as coisas de Deus.
o autor, o salmista falou que o zelo da tua casa me consumirá. Então, o zelo da casa de Deus traz vida para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado pelas oportunidades que os irmãos têm nos dado. Sou muito grato a Deus por tudo. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.